Gustavo Kenusti, canal Professor Esperança, seja muito bem-vindo. Vamos a mais uma aula bem dinâmica, diferente, interessante, com um tema muito proveitoso e muito gostoso de trabalhar também. Hoje iremos trabalhar o tema temperamento. E quando eu penso na palavra temperamento, eu associo, por incrível que pareça, às vezes pode ser que você venha a rir com isso, tá? Eu penso na palavra tempero. O temperamento, ele tem a ver com a medida correta. Ele tem a ver com o que você pensa e a maneira com que você age na tua vida também. Vamos começar com a definição? Vamos lá? Temperamento. Nesse vídeo a gente vai trabalhar os 4 tipos de temperamento, tá? Nós vamos começar dando uma breve introdução. Temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do comportamento. Então, o temperamento, ele está ligado com o seu comportamento, com a sua maneira de ser, de agir e principalmente de se portar perante o mundo, tá? Então, o temperamento ele tem a ver com isso também. Trata-se de um conjunto de tendências que tem relação com a forma de ver o mundo, os interesses, as habilidades e os valores mais evidentes de um indivíduo. Então, o temperamento está ligado a um indivíduo. E como esse indivíduo se comporta, por exemplo, perante um grupo, perante a sociedade, perante o grupo da escola, perante o grupo da igreja, ou até perante o grupo da família também. A maneira que a pessoa se coloca perante tudo isso, levando em conta os seus interesses, né? Aquilo que interessa a mim, aquilo que interessa a você. Então você leva em conta os seus interesses, as habilidades que você possui. Todo ser humano ele é provido de habilidade, de dons. Deus coloca isso, né, no meu e no seu coração. Você não nasce incapaz, você não nasce sem dom, você não nasce sem uma habilidade própria. Todos nós possuímos, né? Pode ser às vezes uma habilidade pequena, mas apesar de pequena, ela também é importante, tá bom? A teoria dos temperamentos, ela começou por volta do ano 400 a.C., tá? Então ela começou aqui, ó, por volta do ano 400 a.C. E sabe quem foi o autor dessa teoria? Foi o famoso pai da medicina. Já ouviu falar, né? Hipócrates. Ó. Hipócrates. Então foi o pai da medicina. Ele é conhecido como o pai da medicina. Pai da medicina. Hipócrates foi uma pessoa à frente do seu tempo, viu? Muito à frente do seu tempo. E além de ter contribuído com a medicina de sua época, ele também contribuiu com a teoria dos temperamentos, tá bom? E desde então, essa teoria ela tem sido objeto de estudo por mais diversos cientistas, tá? Psicólogo, neurocientista, filósofo. Então, pessoas que trabalham com a mente, com a psicanálise, com a psiquiatria, ele tem que saber e dominar muito bem esse aspecto aqui, tá? A teoria dos temperamentos. E até hoje é estudada o ser humano. Como o ser humano se coloca perante a realidade, tá? Em geral, a maioria das teorias aponta a existência de 4 grupos de temperamento. Vamos aos 4 grupos? Tá? O primeiro aqui, ó. O primeiro grupo aqui está ligado aos sanguíneos. Você com certeza vai se identificar com um dos 4. Pode ser que você possui os atributos, um pouco de cada um. Pode ser que prevaleça mais um deles. E pode ser que seja uma mistura mais de 2, né, temperamentos. Então, a gente sempre é uma mistura de todos eles. A gente nunca pode ser somente um só. Mas a grande maioria tem um que prevalece comparado com os outros, tá? Você tem também aqui o grupo dos fleumáticos. Você tem outro grupo dos coléricos. E você tem o grupo também dos melancólicos. Melancólicos.
Então, esses são os grupos principais da teoria do temperamento, tá? Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, tá bom? Vamos pegar aqui um item para a gente estar apagando essa parte do quadro e vamos começar a trabalhar os aspectos principais de cada um deles, tá bom? Se você tiver um caderno, uma coisa para você anotar, vá anotando, porque além do conteúdo que nós temos aqui, você pode estar anotando as características principais de cada um, tá? Vamos começar com esse primeiro grupo aqui. Bom, esse grupo eu acho interessante, né? É o famoso sanguíneo, né? Quem nunca nessa vida se deparou com um sanguíneo? Com certeza você já se deparou com um, tá? Porque ele tem algumas características bem interessantes e ele não passa desapercebido. Onde tem sanguíneo, com certeza ele vai ser notado, tá? Ele vai ser muito notado, porque ele é uma pessoa que tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é que ele é expansivo, otimista e impulsivo. O que significa expansivo? Ele se expressa bem, ele fala alto, ele gesticula, ele dialoga com as pessoas, ele quer olho no olho, ele quer tocar nas pessoas, ele é uma pessoa muito expansiva. É uma pessoa que se demonstra perante o grupo que ele faz parte. Então essa é uma característica interessante aqui do sanguíneo, tá? Ele é um expansivo. Uma outra característica, a gente vai anotando várias aqui, vamos usar o quadro inteiro. Uma outra característica é que ele é otimista, tá? Pode ser que não vai dar certo uma situação que ele está vivendo, mas pode ter certeza que ele vai ter uma visão otimista das coisas. Ah, mas olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está no contexto de pandemia. Você pode ter certeza que um sanguíneo ele vai tirar uma lição de vida diante de um contexto desse mundial que a gente está vivendo. Nessa atualidade agora, tá? Ele também é aqui impulsivo. Impulsivo, tá bom? Ou seja, ele faz para depois pensar. Ele não pensa antes de agir. Ele não raciocina, não calcula. Você vai ver que tem outros perfis aqui para frente que é bem diferente. A pessoa ela é mais pensativa, ela é mais centrada. Agora o sanguíneo não. Ele vai lá e faz. Ah, vamos sair, vamos. Ah, vamos andar de moto, vamos andar de moto. Vamos passear, vamos passear. Assim é um sanguíneo. Ele é muito impulsivo, ele não pensa. Tá? Então às vezes ele acaba se atrapalhando por causa desse ponto, o aspecto que ele tem aqui, tá? Ele é extrovertido também. Extrovertido. Essa é uma outra característica interessante do sanguíneo, tá? E ele é sensível. Ao mesmo tempo que ele tem esse lado brincalhão, esse lado animado, esse lado otimista, ele tem um lado bastante sensível. Ele está assistindo um filme lá, quando você vê, ele está chorando com o filme, está meio emocionado com o filme ali e tal. Né? Ele é extrovertido, ele fala pelos cotovelos. Você vê ele falando o tempo inteiro com as pessoas, faz amizade facilmente. É muito difícil um sanguíneo não ter amigos. Ele é uma pessoa cercada de amigos, tem bastante amigos, tá? E aqui e eles gostam de interagir com o grupo. Então essa questão de ser expansível e extrovertido faz com que eles tenham essa característica. Eles estão num grupo, eles vão interagir muito com aquele grupo ali, tá? Faz gesto largo e gosta de falar em público. Tá? Ele não corre de microfone. Então ele gosta de falar em público. Então ele vai se destacar na igreja, ele vai ser um grande líder ali, seja num clube ou na escola também, ele pode ser escolhido como líder da turma, porque ele é muito influente por causa desses atributos que ele possui. Tá? Os pontos fortes. Quais são os pontos fortes? Né? Aqui, os pontos fortes de um sanguíneo. Tá? Os pontos fortes são equilibrados. Opa, desculpa. Comunicativo.
comunicativo, ele é resiliente, adaptável, e também entusiasta. Vamos falar um pouquinho aqui, comunicativo. Conforme já falou, ele gosta de falar em público, né? Ele se comunica bem. Então ele fala bem com as pessoas, ele se expressa bem. Resiliente. Resiliente, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Pensa num elástico que ele é bem forte, que você puxa. Ele estica. Ele até tem um limite, mas para você chegar no limite dele tem que ter bastante força. Mas ao mesmo tempo esse elástico ele volta para o lugar. Então a pessoa resiliente ela é assim, ela consegue se adaptar ao ambiente, ela consegue se moldar perante a situação e ela aprende com os seus erros. Ela erra, pensa lá, ele não pensa muito bem no que fala. Porém, quando ele vê que ele está errado, ele volta, né? Ele acaba mudando a situação dele. Adaptável. Então ele se adapta ao ambiente, ele se adapta ao grupo, ele se adapta às pessoas e é entusiasta, ele contagia o grupo. Tá? Se ele quer andar de bicicleta, ele vai tentar convencer todo mundo a andar de bicicleta. Se ele quer passear de moto, ele vai convencer todo mundo a ir passear de moto, ou ter um hobby, ou fazer uma coisa diferente. É uma pessoa que gosta muito de aventura, tá? Gosta de natureza, é muito empolgada, muito extrovertida. Tá bom? Vamos ao próximo grupo. Agora o fleumático. Vocês vão perceber que esse outro grupo aqui, ele é bem diferente do sanguíneo, tá? O fleumático é muito diferente do sanguíneo. Ele tem alguns atributos bem peculiares também, tá? Digamos assim, não chega a ser um totalmente contra o outro, porém, eles têm característica bem diferente, tá? Então, vamos lá aqui. Fleumático. O fleumático, ele é sonhador, pacífico e dócil. Vamos colocar aqui. Sonhador, pacífico, pacífico e dócil. Então são os primeiros 3 atributos de um fleumático, tá? Ele vive no mundo da lua, tá pensando, é aquele aluno assim, quando você está diante dele, assim, na sala, você fala, volta pro planeta Terra aqui, porque ele vive sonhando, ele vive em outro planeta. Vive sonhando, a cabeça está lá em outro lugar, ele falou, volta pra cá, vamos assistir a aula, vamos prestar atenção, entendeu? Esse tipo de aluno aí, né? Você pode estar se identificando aí, viu? Ele é pacífico, ele é o cara da paz, nada tira ele. Aqui, né? Lembra que o fleumático ele é impossível, é um cara um pouco assim nervoso, agitado. Não, aqui, cara da paz, sossegado. Às vezes até a fala dele é calma, entendeu? Às vezes até a maneira de se portar. É um cara dócil, entendeu? Sou dócil, sensível, tranquilo ali, nada esquenta. Para ele tá tudo tranquilo, tá de boa, tá? Eles prezam a rotina. Então eles gostam de uma rotina. Tem que estar as coisas tudo no lugar, tudo bem guardado. Por exemplo, fleumático ele costuma ser um cara um pouco desorganizado, né? O guarda-roupa dele não é tão bem arrumado assim. Aqui, né? O sanguíneo, quer dizer, o sanguíneo não é muito organizado. Porém, o fleumático ele é o cara que até as cores da camisa no guarda-roupa tem que combinar. Tem que estar tudo certo, tudo bem organizado, cada coisa no seu devido lugar. Eles amam o silêncio, né? Já que ele é um cara da paz, para ele estudar para uma prova, por exemplo, não pode ter música, ou barulho, ou cachorro latindo lá fora, não. Ele tem que ter o silêncio, tem que estar na paz ali, tranquilo, tá? E dificilmente perdem o controle, então eles possuem controle aqui, ó. Eles possuem um controle muito grande diante das situações. Por quê? Diferente do sanguíneo, ele é um cara que ele pensa, que ele raciocina, ele fala assim, não, eu vou calcular aí, é melhor pensar e tal. Ele não vai decidir na hora. Tá? Um sanguíneo, você vai vender alguma coisa pra ele vai ser difícil convencer, mas se você convencer, ele vai comprar. Agora o fleumático, não.
eu vou pensar nisso bem direito, depois, quem sabe, eu decido, tá? Então é isso. Gosta de silêncio, controle. Eles são também, assim, né, pensativos, né? Gostam de pensar antes de agir. E são pacientes, observadores e disciplinados. Tá? Então aqui, ó. Paciente, observador e disciplinado. Então ele é o cara da paz, do sossego, tem a paciência, ele observa tudo, pensa muito bem antes de agir. Então ele costuma usar, ó, o ouvido muito bem, né? Eu até falo assim, né? Quando eu vou falar com as crianças, com os pequenos, tudo, até falo para eles assim, ó, Deus criou, ó, 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, é para você ouvir mais e falar menos. Então assim, o sanguíneo, ele fala muito, boca aberta o tempo inteiro. Já o fleumático não. Ele é um cara que vai falar pouco, ele vai pensar, e quando ele der a opinião dele, vai ser a opinião. Se ele for para dar uma resposta, vai ser a resposta, porque ele pensa muito bem antes de fazer as coisas, tá bom? Quais são os pontos fortes aqui do fleumático? Ah, antes dos pontos fortes, eles não gostam de falar em público, tá? Totalmente o oposto ali do sanguíneo. Você vai dar o microfone, ele vai correr do microfone. Ele vai ficar sentado num lugar ali bem escondidinho. Ele vai sentar ali para ninguém notar que ele está. Se ele não for notado, ele fica feliz. Ó. Ninguém me notou, ninguém me chamou para nada, tá? Só que ele não gosta de... Eles não reagem muito bem às críticas. Se você criticar o fleumático, meu amigo, aí você vai ter que convencer ele muito bem. Tem que saber argumentar com ele, porque ele vai sempre, ó, pensar antes de agir. Ele sempre tem controle da situação, tá? Então os pontos fortes aqui, né? Pontos fortes, tá? Eles são aqui, né, equilibrados, e confiáveis. Aí. Pronto. Então, equilibrados e confiáveis. Então, se você quer ter um fleumático como seu amigo, você pode ter certeza, ele já não fala muito. E se você contar um segredo para ele, você pode confiar que ele não vai passar esse segredo para frente. Então, você pode ter um fleumático como um bom amigo. Ou ter alguém para se relacionar também. Né? Porque dificilmente ele vai trair a pessoa a qual ele entrou no relacionamento. Tá? E os pontos que precisam ser trabalhados, né? Aqui, né? Os pontos trabalhados aqui, precisam ser trabalhados, tá? Vamos colocar aqui, ó. Trabalhados. Opa, vai sair. A lentidão, resistência às mudanças e indecisão. Então aqui, ó, precisa trabalhar aqui, ó, a lentidão, porque pensa demais na vida, vive pensando, vive sonhando. Então o cara é um pouco devagar aí, né? Você tem que, assim, o sanguíneo às vezes ele tá empurrando ele lá, ó, vamos, cara, vamos, tá devagar demais. Vamos mais rápido as coisas. Resistência a mudanças, vamos colocar aqui, mudanças, né? Então, não gosta muito de mudanças, como ele gosta de rotina, a gente colocou aqui, né? Como ele gosta de rotina, ele não gosta muito de mudanças, tá? E é um cara bastante indeciso. Indecisão. É uma pessoa muito indecisa, tá? Então esses são os pontos que precisam ser melhorados, trabalhados. Não é necessariamente ponto negativo, tá bom? Porque às vezes o fato dele pensar muito bem, ele vai tomar uma decisão um pouco mais consciente. Ele vai ser mais equilibrado, tá? Mas ele precisa ser convencido das coisas, ele precisa ser liderado. O fleumático ele precisa de um líder. E normalmente o sanguíneo e o colérico lideram um fleumático. Raramente acontece ao contrário. Tá? A não ser que o grupo veja uma situação totalmente diferente, tá bom? Vamos trabalhar o próximo temperamento. Vamos apagar aqui rapidinho. Próximo temperamento.
Esse assistente está devagar, viu? O assistente tá aí, tem que pagar mais rápido. Vamos lá. Próximo temperamento. Esse temperamento é interessante. Sai de baixo que lá vem eles, viu? Os coléricos. Esses daqui, meu amigo. Não mexa muito bem com eles, viu? Porque os bichos são bravos. O bicho que é bravo, viu? Explosivo, ambicioso e dominador. Olha só os primeiros atributos aqui. Explosivo. Ambicioso e dominador. Ele tem que estar no controle da situação. Então, digamos assim, ó, explosivo, ambicioso, dominador. Raramente um colérico, em termos de relacionamento, tá? De um homem com uma mulher, ou uma mulher com um homem. Raramente o colérico ele vai procurar um sanguíneo para se relacionar. Porque os dois vão viver no pé de guerra. Entendeu? Porque o sanguíneo também tem esse lado explosivo. Então vai ser como foi dois fios desencapados, meu amigo. Se bater, o negócio dá choque. Explode. Tá? Ambicioso. Então ele gosta de planejar, gosta das coisas muito bem organizadas também. Só que ele é ambicioso. Se for possível, se for preciso ele passar por cima de alguém e trapacear ou mentir, fazer uma coisa assim, ele vai, né, fazer para conseguir aquilo que ele quer. Tá? Ele é dominador. Então ele tem que estar no controle da situação. Se ele tiver um relacionamento, ele controla o relacionamento. Se ele for o pai ou a mãe da família, ele tem que controlar todos da casa. Os cônjuges tem que controlar os filhos, controlar todo mundo. Às vezes ele quer controlar até aquilo que não diz respeito a ele. Ele quer controlar aqueles outros também que às vezes nem cabe a situação dele. Mas ele quer estar no controle da situação. Tá? Eles são determinados e possuem grande capacidade de planejamento. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Determinados. E eles gostam de planejamento. As coisas têm que estar muito bem organizadas. Planejamento. Muito bem antes de agir. Tá? Então, você vai ver ele muito explosivo, com raiva ou chateado, se está numa situação que ele não pôde planejar. Por quê? Vai sair do controle. Saindo do controle, ele vai acabar explodindo. Então é melhor planejar antes de agir. Esse ponto é um ponto interessante aqui também, tá? Eles gostam de planejamento também. Eles têm muita energia, tá? Energia. Estão sempre ativos à frente do grupo, tá? E também são impulsivos. E olha que interessante esse ponto impulsivo. É um ponto que combina mesmo, né, o mesmo detalhe do sanguíneo, tá? Tem bastante energia, apesar de gostar do planejamento, às vezes não pensa antes de agir. Às vezes não pensa antes de agir. Justamente por esse estilo explosivo, ambicioso, esse estilo um pouco mais expansivo, assim, né? Explosivo. Uma pessoa que estoura fácil, que tem pavio curto, bem dizendo assim, né? Essa é uma característica interessante do colérico, tá? Eles são líderes natos. Então, ele sempre está liderando o grupo. Líder nato. Então, tem que estar à frente do grupo. Se for necessário brigar com o sanguíneo, ele vai brigar para ser o líder do grupo. Ele quer ser ali o centro da atenção. Ele fala assim, não, eu vou controlar esse grupo aqui, eu quero ser o líder. E às vezes ele briga se necessário, viu? Então o colérico ele tem esse aspecto aqui. Tá? Os pontos fortes. Os pontos fortes de um colérico. Vamos colocar aqui. Determinação, habilidade de liderança e praticidade. Então, vamos lá. Determinação, liderança, bem evidente, né? Determinação, liderança e praticidade. Tem pessoa prática. Praticidade.
Vá analisando aí os perfis, hein? Quem sabe você já se identificou com esses três que a gente colocou aqui, tá? E os pontos que precisam ser trabalhados. Os pontos trabalhados é egocentrismo, intolerância e impaciência, né? Então, egocentrismo, intolerância e impaciência. Então, se você é um colérico, na maioria das situações aqui, né? Nem todos os pontos pode ser que você possui, tá? Você precisa trabalhar essa parte, o egocentrismo, a intolerância e a paciência, tá bom? Vamos ao último. O último perfil aqui de temperamento, tá? Esse é um perfil também assim, totalmente, quase que diferente de todos os outros. Tem algumas semelhanças com o fleumático, porém é totalmente diferente do sanguíneo e do colérico, tá? Vamos lá, assistente. Apague aí, assistente. Cara crachá. Quantos lembram do cara crachá, né? Cara crachá da escolinha do professor Raimundo. Vamos lá. O último, ó, é o melancólico. O melancólico é aquele aqui. Qualquer coisa ali. Tô chorando. É um cara um pouco sensível, assim, sabe? Mas o que aconteceu? Não sei por que eu tô chorando. Acontece muito com as mulheres, né? A maioria das mulheres são melancólicas, tá? É um indivíduo tímido, artístico e solitário. Então ele é tímido. Ele é artístico. Ele é também aqui, ó, muito solitário, tá? Ele tem poucos amigos, se tiver vai ter um, dois de mais confiança. No resto, meu amigo, ele é pouco solitário, tá? Então, tímido, ó. Pessoa extremamente tímida. O fleumático, assim, pode ser que você convença ele a apresentar o trabalho em grupo, alguma coisa assim. Mas o melancólico, meu amigo, se você convidar é perigoso começar a chorar. De tanta timidez que o indivíduo tem. Ele tem timidez, tem medo, ele é canhado, mas tem um dom artístico muito interessante, né? Tem essa parte artística aflorada, então às vezes ele sabe dançar, ele sabe fazer um bom desenho, ele sabe aí se expressar bem numa parte que ele tem que fazer sozinho. Nada que envolva o grupo, tá? Se ele tiver que fazer sozinho, fazer um trabalho artístico sozinho, montar uma maquete, ele vai fazer com muita dedicação, porque ele tem um dom artístico muito nato. Se for as mulheres, por exemplo, vai conseguir fazer aquelas lembrancinhas, vai saber costurar, vai saber fazer um arquinho, um laço, tem um dom artístico muito forte, muito nato, tá? Então essa parte. Eles são muito sensíveis, extremamente, né? Vou até colocar aqui, tem outro. Lembra que o sanguíneo ele tem um lado sensível. Então a sensibilidade, tá? Desculpa, vamos apagar aqui. Sensibilidade aflorada. Aflorada. A sensibilidade de um melancólico, ela é muito maior do que a do sanguíneo, por exemplo. Se ele estiver assistindo um filme lá, o mínimo de emoção que tem, você vai ver, ele já está chorando do nada. Porque tem a sensibilidade muito aflorada, tá? São pessoas profundas, detalhistas e introvertidas. Profundas. Então lidar muito com as emoções, né? Detalhista. Detalhista e introvertida. Tá vendo? Introvertida. Então é interessante esses três pontos aqui, ó. São profundas, tá? Porque ela
pensa muito pela emoção, tá bom? Detalhista, então o lado artístico está ligado com o lado detalhista. Tem que ser cada coisinha ali certinho no teu lugar e tal. Aquela florzinha, aquela cor, a cor tem que combinar. Sou muito detalhista. Introvertida. Então, uma pessoa bem acanhada, ela fala muito pouco, ela fala o mínimo do mínimo do mínimo. Se o fleumático já não fala, o melancólico, então, raramente ele vai abrir a boca. Se ele estiver diante no grupo, numa escola ou numa igreja, ele vai sentar lá no banco, vai sentar lá na cadeira e vai, só ouvir, né? Porque ele é muito introvertido. E esse lado é interessante porque quem é sanguíneo e quem é colérico procura normalmente para se relacionar um melancólico ou fleumático. Por quê? Esses perfis são quase que o oposto. Se o colérico ele quer ter o controle da situação, se ele é ansioso, se ele é dominador, então ele vai se atrair, vai ficar, né, impressionado com esse lado introvertido do melancólico, né? Por quê? Se for um rapaz, por exemplo, vai querendo uma moça, né? Ele vai procurar uma moça melancólica. Porque daí o que acontece, né? Ele vai ver esse lado introvertido. Ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que, né, paquerar a moça, conversar com a moça e tal, e a moça vai ficar mais acanhada ali e tudo, mas ele tem que lutar para conquistar. E o tanto sanguíneo quanto o colérico, eles gostam disso, né? Eles gostam de ir à frente, de tomar a liderança nessa parte, conforme a gente já viu, tá bom? Eles guardam sentimentos, tá? Então tem sensibilidade aflorada, então guarda muitos sentimentos ali. São fiéis e desconfiados. Deixa eu colocar aqui, bem em cima aqui. Fiéis. Então, assim como o fleumático, eles são fiéis e desconfiados, tá? Então, ele tem dúvida, muito dúvida das coisas. E ele precisa ser conduzido, por ser desconfiado, assim, né? E é fiel. Se você compartilhar um segredo, normalmente o melancólico ele vai guardar esse segredo aí. Tá? No caso, no campo da amizade e tudo, ou até no campo de relacionamento também. E eles gostam de profissões que possam exercer sozinhos. Então, profissões solitárias. Profissão de exercer sós. Exercer sozinhos. Então ele vai trabalhar ali num banco, ele vai ser o tesoureiro de algum lugar, uma profissão que ele vai ter lá um escritório, o escritório é só dele e ele trabalha sozinho. Então ele vai procurar esse tipo de profissão, no caso se ele for uma pessoa melancólica, tá? Quais são os pontos fortes? A gente está quase encerrando aqui já nosso vídeo. Os pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade. Então aqui, leais, dedicação e sensibilidade. Sensibilidade não só no sentido das emoções, mas na sensibilidade naquele aspecto de se preocupar com os pobres, com as pessoas carentes. Então esse é o lado da sensibilidade também do melancólico, tá? Ele vai ajudar em causas sociais, ele vai, né, ali tirar o teu recurso financeiro para ajudar alguém a comprar uma roupa, um alimento, um calçado, uma pessoa que está carente de alguma coisa, ele vai ser sensível a isso, tá? Então assim, os pontos que precisam ser trabalhados. Os pontos. São 3 aqui. Egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Então aqui, Egoísmo, o pessimismo e a inflexibilidade. Ele é inflexível, né? Lembra que eu falei para você que ele é muito sentimental, é muito das lágrimas? Então aqui, essa parte, né, é inflexível, é pessimismo e egoísta.
Então, pessimismo eu ligo aqui ao vitimismo, né? Tudo é sua vítima, tudo que é ruim acontece comigo, que as pessoas querem meu mal. Às vezes nem é isso, as pessoas nem estão querendo o mal dela, mas ela acha que ela é a vítima de tudo. Então, esse é o ponto que precisa ser trabalhado, tá? A questão do egoísmo também, essa parte de trabalhar sozinha, de ficar sozinha, esse lado aqui também egoísta, inflexível. É uma pessoa difícil de você convencer. Tá bom? Analisando tudo isso e chegando ao final do nosso vídeo, vou até deixar de lado aqui o nosso guia aqui do material. Jesus, por incrível que pareça, quando ele escolheu as 12 pessoas, no grupo das 12 pessoas, você vê os 4 tipos de temperamento. Um exemplo sim para vocês, por exemplo, que é o mais notável, que mais aparece na Bíblia, que mais fala também, era Pedro. Pedro ele tinha um lado muito sanguíneo e colérico, né? Ele era impulsivo, ele falava demais, não pensava naquilo que ele fazia, né? E às vezes, mas por outro lado, Pedro foi um cara que depois que ele se arrependeu de verdade mesmo, depois de ter negado a Cristo, um dia ele chegou e ele mudou. E ele foi um dos maiores discípulos aí que pregou o evangelho para muitas pessoas. E era uma pessoa simples, tá? Era um pescador. E ele foi grandemente usado por Deus, né, no ministério aí, de pregação do evangelho, da palavra de Deus. Então, esse é um detalhe de Pedro. Né? Pedro e João, por exemplo, os dois que eram irmãos, né, conhecidos como filhos do trovão. Então, digamos que eles eram muito coléricos, eles queriam ser líderes, eles queriam estar à frente do grupo. Mas no final, Jesus moldou o caráter deles e eles passaram a ser filhos da luz. Né? Os filhos de Deus que, antes, onde reinava a raiva, o ódio, a vingança, passou a reinar a paz, a tranquilidade e principalmente o amor e a esperança. Tá? Então esses são alguns detalhes que eu gostaria de finalizar esse vídeo com vocês. Espero que você se sinta abençoado com esse vídeo. Né? Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal. Tá? Que Deus te abençoe. Até mais!